Estamos aqui, amados irmãos, mais uma vez, hoje, manhã do dia 24 de julho de 2026, uma sexta-feira, final de semana outra vez. Sou o vosso irmão em Cristo, Fernando Koenig. A irmã Esther não está aqui comigo, sempre gravamos na noite anterior para enviar para os irmãos ainda de madrugada, do dia seguinte. Ela já se recolheu para o descanso e eu estou aqui para transmitir essa palavra de Deus aos irmãos. Se você estivesse me ouvindo aqui ao vivo, eu disse, ore por mim, irmãos, para que o Senhor me dê a palavra aqui. Mas eu sei que vocês têm orado por mim todos os dias. Todos os dias o Senhor tem nos dado a palavra do singelo Evangelho de Cristo Jesus. O Evangelho da salvação, não é? Aquilo que é poder de Deus para realmente resgatar o homem do seu mau caminho, da sua vã maneira de viver. Agradeço a todos que nos ouvem todos os dias, já fazem parte desta família, Cristo em vós, esperança da glória. Você que já está inscrito, se não fez tua inscrição, faça e seja muito bem-vindo também. Todos os dias está chegando alguém e nós queremos abraçá-los também em nome do Senhor. Também continue fazendo seus comentários e compartilhando. Eu lendo alguns comentários, estava alguém me comentando, dizendo que está recebendo vídeos nossos reeditados, com outros títulos, às vezes sem imagem, só a mensagem. Eu gostaria de pedir que seja enviado o vídeo como você recebe daqui. Eu já vi mandar o vídeo nosso para mim, daqui gravado por nós, que até com valores, pedindo valores. Nunca fizemos isto aqui, irmãos. Que o Senhor nos livre disso. Não, jamais vamos ter este procedimento. Receba e compartilhe do jeito que você recebe daqui, por inteiro. Faça assim como os demais irmãos fazem durante anos, não é? Sempre a mensagem do jeito que recebem. Queridos irmãos, nós às vezes, eu já, como estava comentando com os irmãos, pensando, quem sou eu, meu Deus? Às vezes nós falamos isso. Quem sou eu? Muitas vezes eu já disse isso para os irmãos. Quem sou eu? Como disse o salmista no Salmo de número 8, versículo 3 e 4. Quando vejo os céus, ele contemplando a beleza dos céus, né? Com certeza à noite, a gente também às vezes olha, não é? Tudo isso, aonde o Senhor está entronizado, além das estrelas, além do sol, além da lua, além de tudo. Se for pedir a ponta para o lugar aonde Deus está, eu não consigo, não sei. Mas eu estou aqui, eu sei que eu estou aqui. E ele, o salmista, disse assim no versículo 3 do Salmo 8. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que preparaste. Aí Davi, é um salmo de Davi este aqui. Davi olha para ele e diz, que é o homem? Que é o homem mortal para que te lembres dele? Quem somos nós para que tu te lembres de nós? Pecadores, homens frágeis, com tantos defeitos. Mas ele olha para nós. Olhou e dá uma oportunidade para todos. Só não recebe quem não presta atenção, que tem um par de olhos lá do alto olhando para ele. Os olhos do Senhor. O Senhor disse, os meus olhos procuram os fiéis da terra. Ele está sempre olhando aonde você está.
Agora imagine, irmãos, quando já foi revelado esse amor a nós, e nós não damos crédito, ou por um tempo prestamos atenção, paramos para ele falar conosco, e nós até falamos com ele, e de repente nos desviamos, e ele continua onde ele foi, aonde ela está. Eu estou chamando e não ouço mais a voz. Ele não fala mais comigo. Ele falando para nós. E aí nós reclamamos, aí nós somos capazes de dizer, Deus esqueceu de mim. Ele não se importa mais comigo. Não é ele, somos nós. Que não demos o devido valor a quem ele é na nossa vida. Ele vai, sim, quando tu te dispor a ficar mais pequeno, a nos humilhar perante ele, aí ele vai dar crédito à nossa voz, vai ouvir, vai responder o que tu estás dizendo ou pedindo para ele. Vai te provar também. Eu estava comentando com a Esther ontem ainda, dizendo, não sei se foi um sonho, uma revelação de Deus. Eu estava orando e de repente eu levantei minha cabeça e olhei como se estivesse falando com alguém que estava mais alto. Eu disse, mestre, amanhã vai ter prova? Ele balançou a cabeça que sim. No outro dia eu falei mais alto, mestre, hoje vai ter prova? Ele falou sim. No outro dia eu perguntei, mestre, passei na prova? Ele não respondeu nada. Agora eu vou desistir? Provas todos os dias? No terceiro dia pergunta, passei na prova, venci, conquistei? Ele não te responde. Você vai desprezá-lo? Não. Ame-o mais ainda, porque ele olhou para ti. Ele te deu atenção. Ele é maravilhoso. Ele nos fez um pouco menor do que os anjos, mas o seu próprio filho também foi feito um pouco menor do que os anjos por nossa causa e desceu aqui, dando a vida por nós, preparou a igreja, escolheu homens, capacitou-os, morreu, ressuscitou, foi morto, ressuscitou, plantou a sua igreja e prometeu de sermos revestidos do poder do alto. Se nós não estivermos revestidos com essa sobrecasaca do poder do alto, como é que nós vamos resistir? Não tem jeito mesmo. Você não vai passar na prova, mas quando estamos revestidos, ele pode dizer, amanhã vai ter mais provas, sim. Depois, você venceu essas de hoje, mas amanhã vem outras. Depois vem outras. E nós vamos vencendo uma por uma, e um dia de cada vez. Que o Senhor faça-nos entender essas coisas, irmãos. Esses mistérios de Deus, que só quem tem Cristo na vida para entender realmente essas coisas. Nesta família aqui que nós chamamos Cristo em vós, esperança da glória. Coisa mais linda, irmãos, ter Cristo em nossa vida. Conhecer não só a história dele. Tem muita gente que conhece a história dele e quer se aprofundar na história, estudar a Bíblia como um livro de história, coisa assim. Não, irmãos. A Bíblia, como sempre digo, ele não é simplesmente um livro, é um ser vivo. É um ser vivo que fala, que ouve, que nos responde, tem tudo aqui. O escritor aos Hebreus, ele repetiu essa leitura que fiz lá no Salmo de número 8, verso 3 e 4. Ele repetiu aqui, eu não vou ler todo o que está escrito aqui, mas parte disso eu vou ler aqui para os irmãos. Hebreus 2, versículo 7, diz assim, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre
as obras das tuas mãos. Quem é este? Lá, eu não completei aquela leitura lá, disse, e quem é o homem e o filho do homem que o visite? Mais ou menos assim. Era uma profecia. E aqui o escritor aos Hebreus está revelando a profecia. Ele fez o Senhor, fez o próprio filho dele semelhante a nós, um pouco menor do que os anjos. Nós sabemos que nós somos obras-primas das mãos de Deus, a da criação, não é? O Senhor criou todas as coisas, foi pela palavra da sua boca, coisas grandes. Agora o homenzinho, eles vêm cá que eu vou te formar do barro, da argila, e nos moldou. E ele olhou para alguém e disse, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, e deu vida para nós. Nós somos estes. Por isso que ele se lembra de nós. E ele preparou um lugar para todos nós. E aqui ele diz, tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre todas as obras das tuas mãos. Todas as obras, incluindo nós. O Senhor, Jesus, está sobre todos nós. Não podemos mais dizer como Davi agora, quem é o homem para que tu lembre dele? E ele vai dizer, é aquele que eu fiz meu filho semelhante a eles, e desceu aí e deu a vida por vós. Irmãos, nós temos que ter a nossa mente esclarecida e entender estes santos mistérios de Deus. Versículo de número 9, para nós não perder muito tempo aqui. Vemos, perder tempo que eu digo, ler outros versículos e não explicar para os irmãos. Vendo, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus, que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte. Morrer por quem? Por nós. Para que pela graça de Deus provasse a morte a todos. Provasse a morte a todos. Ele provou a morte também. Mas a morte não teve domínio sobre ele. Se você também aceitar Cristo como Salvador, ou conservar a tua vida em Cristo Jesus, você pode provar a morte, mas tu vais vencer a morte também. A ressurreição daqueles que dormirem no Senhor, confiando no Senhor. Irmãos, esta missão que nós fizemos aqui, que nós levamos até você, a Bíblia, nós temos falamos assim, simplificamos as coisas dizendo, os anjos queriam fazer o que nós fizemos, mas foi vedado a eles esse direito. E Pedro fala aqui no capítulo 1, versículo 12, já para nós concluir a mensagem, diz assim, os quais, ele estava falando nos profetas, os quais foi revelado que não para si mesmo. Os profetas profetizavam que não era para eles mesmos, mas para nós. Mas para nós, eles ministraram estas palavras, estas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo vos pregaram o Evangelho. A palavra, o Evangelho, irmãos, só foi anunciada com poder a partir do momento em que os homens foram revestidos de poder. Olhem lá no início da igreja, quando Pedro pregou a primeira mensagem, ele não pregava. Pedro era um homem de dura lida, não é? Mas quando ele foi revestido do poder do alto para anunciar o Evangelho, ele anunciou com toda a ousadia e com toda a graça de Deus, porque o Espírito Santo desceu do céu e encheu aquela vida do seu Espírito. E nós precisamos, irmãos, por caso contrário, nós não vamos conseguir pregar o Evangelho. Nós precisamos da essência que vem do alto.
O Espírito Santo precisa estar gotejando aqui sobre a palavra todos os dias, senão a palavra se torna morta, ela se torna um livro, não é mais um ser vivo. Mas o Espírito Santo, quando goteja aqui a sua glória, a palavra é revelada a nós. E depois, aqui para nós entender o que nós falamos, olha, os anjos queriam fazer o que nós fizemos, mas eles não foi permitido a eles. Olha o que Pedro disse aqui. Para as quais coisas os anjos desejavam bem atentar. Os anjos desejavam. Para eles era mais fácil. Eles tinham asas, têm asas para voar. Não morrem, não ficam doentes. Nada. Mas foi dado a nós, irmãos, homens mortais, homens que envelhecem, homens que vão perdendo a força, mas foi dado a nós pelo Espírito Santo. Como vamos negar isso? Como vamos deixar de fazer isso? Os anjos queriam fazer, realmente. Os anjos desejaram fazer isso. A última frase do capítulo 12, do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. Guarde bem isso. Por isso nós dizemos, quem é o homem, Senhor? Frágil e fraco. Mas quando ele é revestido do poder de Deus, ele se torna um gigante. Aleluia. Guarda para ti essa palavra, meu irmão. Você, companheiro amado, amigo em Cristo, que prega o verdadeiro evangelho de Cristo, procure estar revestido mais do que nunca nesses últimos dias, porque nós estamos enfrentando heresias, apostasias, coisas tantas que nós nunca imaginávamos, que vêm dos próprios que estão com um livro na mão, mas não tem mais a unção do santo. Querido Deus, nosso Pai, maravilhoso é o teu nome, glorifico a ti, Senhor, por esta palavra santa e pura, simples, que todos podem entender. Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda o teu povo, ajuda os teus filhos, Pai, que com dificuldade estão anunciando o teu nome. Sim, Pai, muitas vezes oprimidos, perseguidos, incompreendidos, mas lá estão eles como atalaias, no lugar aonde tu colocou eles. Senhor, eu quero ficar no lugar aonde tu me deixaste, na torre de vigia. Sim, Pai, olhando e falando todos os dias, assim como os meus irmãos que tu tens, a tua reserva, Senhor, em toda a terra, anunciando, Senhor, as últimas coisas. Querido Deus, guarda o teu povo, ajuda cada um a entender o teu santo evangelho. Eu te peço em nome de Jesus, teu Filho. Amém e amém. Amados irmãos, amanhã, querendo o Senhor, a gente volta. Tenham todos um abençoado dia na santa paz do Senhor.